Vamos ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, ou acompanhe conosco pelo telão, em Atos capítulo 11. Nós estamos numa jornada pelo primeiro século da igreja cristã. Estamos caminhando nas pegadas dos apóstolos, vendo o nascimento da igreja, a nossa raiz, de onde nós viemos, onde nasceu a igreja, quando fomos chamados pela primeira vez de cristãos, ou os do caminho, como é que aconteceu tudo, quais foram as implicações, as barreiras, tudo isso se aplica para a nossa vida hoje. A Bíblia, qualquer narrativa histórica, é uma Bíblia viva, que poderá tratar, trabalhar e conduzir bem a nossa vida para a glória do Senhor. Estamos chegando à metade do livro, quase a metade, Atos capítulo 11, versículo 4, e o tema será luz na escuridão. Ao que Deus purificou, não considere impuro, meu irmão. Vamos fazer a leitura dos versículos 4 a 10, diz assim a palavra bendita do Senhor. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. E isto sucedeu por 3 vezes. Que esta palavra comece a abençoar a vida e o coração de cada irmão e irmã. Vamos orar. Pai amado e bendito, Pai, abrir a Tua palavra, antes de tudo, é uma alegria muito grande, porque somente a Tua palavra tem lenitivo para o coração, tem paz. Somente a Tua palavra tem resposta. É a palavra a base para as nossas vidas. Então, Pai, antes de tudo, é uma alegria muito grande, porque pregar esta palavra é ter propósitos, é ter direção. Mas pregar esta palavra é uma grande responsabilidade, que recai sobre o ombro dos pregadores, pois há o dever de anunciar o que a Sagrada Escritura diz. Nós não estamos aqui para conhecer as ideias de um homem. Nós não estamos aqui para sermos refém do laboratório mental da cabeça de um ser humano. Isso não é o nosso interesse. O nosso interesse é saber o que a Tua palavra diz. Seja ela, Pai, admoestação, exortação, consolação ou edificação, ela será mais doce que o mel ao nosso paladar. Então, Senhor, com temor e tremor, fala aos nossos corações, Pai. Ilumina os olhos do entendimento de cada uma das Tuas ovelhas, que aqui estão e pela internet, para ouvir muito mais que a voz de um homem, ouvir a Tua própria voz, por intermédio da Tua palavra. Esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo amado de Deus, Igreja de Cristo, diga amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastora. Amada igreja, família querida, povo de Deus, irmãos em Cristo Jesus, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Na passagem que nós temos em tela, em perspectiva,
nós vemos a teologia fundamental dos livros de Lucas e Atos. O evangelista Lucas é o autor desses dois livros. Atos é a continuidade do livro de Lucas. E em ambos os livros, ele tem um pensamento fundamental. Ele tem uma linha fundamental de entendimento. E é exatamente o texto que nós estamos estudando desde o domingo passado, que traz esta linha fundamental do pensamento teológico de Lucas. E qual é esta linha de pensamento, pastor? Em primeiro lugar, Deus dirige o curso dos acontecimentos. Podemos dizer com toda certeza que quem governa o mundo não são os políticos, não são os juristas, não são os reis, os imperadores. Quem governa e está no controle de todas as coisas continua sendo Deus, amado. Deus não deu corda ao relógio, como dizem a heresia panteísta. Deus não deu corda no relógio e abandonou o relógio trabalhando sozinho. Não, Deus continua intervindo na história. Assim como Deus interveio na história de Saulo, por exemplo, quando estava a caminho de Damasco e aquele homem caiu e ouviu a voz do Senhor Jesus. Amados, quantas quedas tivemos nós em direção a Damasco que não tenha sido Deus na nossa vida mostrando qual é o caminho e a direção? Quantas vezes a mão de Deus trabalhou e interviu e cuidou da nossa vida, ao passo que nós podemos estar aqui e dizer: se estou aqui hoje é pela graça de Deus. Se estou aqui hoje foi a mão de Deus que me trouxe. Então, amados, ainda que às vezes não vejamos, ou insensivelmente, como somos carnais, não percebamos, a fé não precisa de sentir arrepios. A pessoa diz: olha, eu tenho que sentir um arrepio na igreja para saber que Deus está presente. Amado, para sentir arrepio é muito fácil. É só pegar a geladeira e colocar o bracinho ali dentro, você vai sentir arrepio totalmente. A fé não precisa de arrepios, amado. Há momentos na vida que você não vai sentir arrepio nenhum, não vai sentir nada. Mas você precisa saber nesse momento que Deus está no controle da tua vida. Ah, sim, nesse momento o inimigo tenta gerar crises de identidade. Deus não está com você, Deus te abandonou. Olha aí, se Deus te amasse. Isso não estava acontecendo. Amado, Deus dirige a tua vida, e eu declaro que todas as coisas vão cooperar para o teu bem, amado. Até aquelas coisas que você não entende. Em certo sentido, podemos referendar o ditado que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Em certo sentido, às vezes nós não entendemos nada que está acontecendo, uma crise, um problema de todos os lados. Amado, Deus está conduzindo a tua vida. Receba esta palavra. Então Deus dirige. Em segundo lugar, Lucas mostra que no senhorio messiânico de Jesus, ou seja, no senhorio da pessoa de Jesus, ele é o Rei dos Reis, Deus concedeu paz ao povo judeu, como cumprimento das suas promessas registradas nas Escrituras. Desde o momento que o povo judeu pediu um rei para si, veio Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, e depois tantos reis. Esses reis, em suma, apontavam para o rei que viria, o rei perfeito, o Rei dos Reis, aquele que se assentaria no trono davídico, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso Mateus, quando escreveu o Evangelho segundo Mateus, ele, como escreveu para um público judeu, ele começou logo por trazer genealogia, para mostrar ao povo judeu: olha, esse Jesus que está andando aqui, descendente de Davi, ele é o rei prometido para o povo judeu. Então, em segundo lugar, Jesus trouxe paz para o povo judeu. E em terceiro, essa paz dada ao povo judeu em Cristo é prometida e comunicada para todo aquele que crê na pessoa de Jesus. Por isso nós podemos dizer que nós somos abençoados com o crente Abraão.
Você se lembra que essa foi a primeira promessa de Deus? Esse sempre foi o propósito de Deus. O propósito de Deus nunca foi que o povo de Israel fosse o único povo de Deus. Nunca foi o propósito de Deus esse. Desde o primeiro hebreu chamado, que foi Abraão, Gênesis capítulo 12, ele disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estava ali a tua família, a minha família, a nossa igreja, e em Cristo Jesus estas bênçãos chegam à tua vida também. Em Cristo Jesus você foi resgatado da lei. Em Cristo Jesus você foi resgatado da maldição. Em Cristo Jesus a bênção de Deus recai sobre a tua vida, amado. Então diga assim: obrigado, Jesus, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Porque foi o sacrifício de Cristo que propiciou essas bênçãos. Você se lembra que o pai da fé, Abraão, quando chegou lá no Monte Moriá e estendeu o cutelo para imolar o seu filho Isaque por ordem de Deus, quando ele estava a ponto de fazê-lo, veio lá um anjo e disse: Abraão, não faça isso. Está ali a provisão, um cordeirinho. Foi ou não foi? E ali, a partir daquele momento, chamou-se aquele monte Jeová Jiré, porque Deus proverá para si. Mas acontece que há 2000 anos atrás não houve nenhum anjo bradando. Há 2000 anos atrás o cutelo foi imolado. Há 2000 anos atrás Deus Pai permitiu que Jesus, Deus Filho, fosse desamparado na cruz do Calvário, e o cutelo da mão de Deus caiu sobre Jesus, para que através de Jesus Cristo nós tivéssemos a remissão dos pecados. Diga glória a Deus, por favor. Aleluia. E agora, em Cristo Jesus, nós podemos dizer: Deus proveu para si todas as coisas. Quando Deus olha para você, Ele não vê você especificamente, Ele vê Cristo na tua vida, amado. Quando Ele olha para você, Ele não vê a tua justiça, porque a tua justiça por si só seria, como diz a palavra, trapo de imundice. Ninguém pode ser salvo por obras. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo na tua vida. E através de Cristo há esperança para você, amado. Através de Cristo a porta da graça está aberta. Através de Cristo a redenção chegou à tua vida. Através do sangue derramado de Jesus Cristo, nós podemos dizer, de fato, sou abençoado em Cristo Jesus. Por isso é uma heresia, dói os meus ouvidos quando eu ouço alguém dizer: olha, se você dá o teu carro para a igreja, então você vai ser o homem mais abençoado. Caso de Procon. Porque nós fomos abençoados em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Eu não tenho muito costume de pedir, mas eu quero lhe pedir: diga para o teu irmão: você é um abençoado em Cristo Jesus. Diga isso para ele: meu irmão, você é um abençoado em Cristo Jesus. Cristo em nós. Então eu posso dizer, com a palavra de Deus e a segurança bíblica, a paz de Deus na tua vida, meu irmão. Olha, que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração. Quando você pensar: mas pastor, eu não sou merecedor. Legal, você está no caminho certo, porque ninguém é merecedor. Mas pastor, eu sou um pecador. Legal, você está no caminho certo, amado. Porque você é o que é, não pelo mérito. Você não é amado por quem você é. Você é amado apesar de quem você sempre foi. Mas a graça de Deus te alcançou, amado. Agora, daqui para diante, Ele nos salvou não por causa das obras, mas Ele nos salvou para as boas obras. Porque um salvo em Cristo Jesus precisa dar bons frutos. Um salvo em Cristo Jesus precisa manifestar o Deus da sua vida. E quem é o teu Deus, amado? Diga: é Jesus. É Jesus. E que você possa dar muitos frutos para Jesus. Que você possa ter muita comunhão com Jesus. Que a partir de hoje os frutos da sua vida sejam em conhecimento bíblico, seja em crescimento com Deus. O profeta Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta
conhecimento. Conhecimento em duas vias: conhecimento do que está escrito, adquirir conhecimento, e conhecimento relacional. Quanto mais próximo você é de alguém, mais bem você conhece. Os meus colegas de infância me conhecem de um jeito, os meus colegas de escola me conhecem de outro, os irmãos da igreja me conhecem de um jeito, mas a minha família, a dona Deise, me conhece de um jeito que as outras pessoas não conhecem. Não é verdade? Pastor, você é muito chato. Pergunta era, como eu sou bonzinho. Então, quanto mais próximo de Jesus você for, mais conhecimento dele você terá. E quanto mais conhecimento dele você tiver na vida, menos você será enganado. Porque o mundo é como uma torre de Babel cheia de vozes, vozes mentirosas, vozes do engano. Mas se você tem comunhão com Jesus, no meio daquelas vozes todas, você vai saber reconhecer qual é a voz do teu pastor. E das mãos do pastor ninguém vai te arrebatar. Estas bênçãos e paz messiânica dada há 2000 anos atrás foi comunicada para as nossas vidas. Então em Atos 10:36 diz assim a palavra: veja, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de quem? Buda. Não? Por meio de Maomé, Confúcio, Gandhi, Anderson Nogueira. Está repreendido. Por meio, a irmã esqueceu, está repreendido e está amarrado. Por meio de Jesus Cristo, ele é o único nome, Jesus. Este é o Senhor de todos. Aqui Lucas está dizendo que Jesus não é só o nosso Salvador. Eu não quero Jesus apenas para me salvar do inferno. Ele é o meu Senhor. Eu quero obedecer aos mandamentos e à palavra de Jesus. Aí ele diz, versículo 37, vai até o 43. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Estava isso debaixo do propósito de Deus, amado. Versículo 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, com letra maiúscula, porque nós temos um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três são um. Jesus é Deus com letra maiúscula, Deus Filho, constituído Deus, juiz de vivos e de mortos. Versículo 43. Deles todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o quê? Remissão de pecados. Ou seja, a palavra que foi dada aos filhos de Israel foi evangelizada. E essa palavra que foi evangelizada chegou até a tua vida hoje, para que você ouça: todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados, amado. Ou seja, você pode chegar no momento de oração com Deus pecador e sair justificado. Você pode chegar no momento quebrado e sair restaurado, porque esta promessa messiânica em Cristo se cumpre na tua vida, amado. Ou seja, às vezes nós só queremos as bênçãos de Deus e esquecemos de querer o abençoador, amado. Melhor é ter o abençoador do que as suas bênçãos, porque se você tem o abençoador na sua vida, você tem tudo, amado. Se você tem Jesus na sua vida, não tem diabo, não tem capeta, não tem inferno, não tem Zé Pilintra e nem Zé Pilantra, porque Deus é maior na tua vida, amado.
Então veja que este é o evangelho da paz. Ou seja, o evangelho da paz é muito mais do que sentir paz no coração. O evangelho da paz se exprime em duas passagens. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Você não alcança paz com Deus por intermédio de penitências, por intermédio de pagar o preço, vou subir a escadaria da penha de joelhos. Amado, nenhum sacrifício nosso poderia aplacar a ira de Deus e nos dar paz. O único que poderia nos dar essa paz foi na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho da paz significa que de ambos os povos, judeus e gentios, ou seja, todos aqueles que não têm sangue israelita, de ambos os povos, Deus fez um povo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Portanto, a tua paz tem um nome. O nome da tua paz, em nome de Jesus, não é o Lexotan. O nome da tua paz não é o Rivotril. O nome da tua paz é Jesus Cristo, amado. Você está ligado no corpo de Cristo. Veja o que Paulo fala em Efésios 2, 14, 16 e 19. Porque Ele, diga isso, amado, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, e destruísse por ela a inimizade. Versículo 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você é da família de Deus, amado. Você é da família real em Cristo Jesus. Será que há bênção maior do que fazer parte da família de Deus? Diga, não há, pastor. Claro que não, pastor. Amado, ser da família de Deus corresponde a ser abençoado por toda a eternidade. Então, isto tudo se cumpre em Cristo. Portanto, para uma missão evangélica autêntica, para o cumprimento da missão cristã, a missão de Jesus, é preciso deixar de lado a acepção de pessoas que a lei fazia, entre pessoas puras e pessoas impuras. Todo aquele que crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados é puro. Não é permanecer nos pecados e está tudo certo, aceita todo mundo. Não é isso. Todo ser humano que se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus é purificado diante de Deus. Esta foi a visão que Deus deu a Pedro. Não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Então Deus transformou a perspectiva de Pedro, e um centurião romano e a sua casa foram convertidos. Quando Deus transforma a nossa perspectiva de vida, amados, coisas de Deus começam a ocorrer em nossa vida. Você sabe que ao longo de Atos dos Apóstolos nós vemos que nós cristãos demoramos muito a entender a vontade de Deus. Deus fala uma, Deus fala duas. Você veja que Pedro estava tão arraigado em conhecimentos equivocados da religião judaica, que Deus, o próprio Deus, teve que 3 vezes falar para ele. Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Todo mundo passou lá no meio do mar vermelho. Chegou do meio do mar vermelho, água de um lado, água do outro. O povo passou, chegou lá, começou a fazer o quê? Murmurar, falar mal de Moisés. Esse Deus, eu queria voltar para o Egito. Diga assim, Deus não precisa abrir o mar vermelho para mim. Abre só a piscina lá de casa, já está tudo certo. Ou seja, as manifestações da lei, que eram manifestações externas, não promoviam conversões internas. O que promove a conversão é a ação do Espírito Santo na tua vida. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Se você crê, você é um bem-aventurado em Cristo Jesus, amado. Então, estas bênçãos são bênçãos da nova aliança. Essas bênçãos são bênçãos do sangue de Cristo Jesus. Essas bênçãos são as bênçãos
do Evangelho da Paz. Então, bênçãos que mudam a perspectiva, transformam a vida e que Deus vai usar a tua vida transformada, quiçá para a conversão de muitas pessoas, amado. Ai, pastor, mas eu sou incapaz, eu não sei falar de Jesus. Amado, abre a tua boca que Deus vai colocar as palavras na tua boca. Pedro estava lá cheio de religião, cheio de coisa errada, cheio de pensamento equivocado. Deus teve que falar 3 vezes. E diz que um centurião, a sua família se converteu. Os primeiros gentios da história convertidos. Atos 10, 27 a 29, diz a palavra do Senhor. Falando com ele entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Você veja, amado, como é que Deus transforma um coração duro. Você veja que essa introdução de Pedro não foi muito boa. Se pegássemos aqui um homem da homilética, da pregação, dizendo: Pedro, como é que você começa uma mensagem dizendo: vocês sabem que não é bom que eu tenha relacionamento com vocês? Já perdeu metade da audiência. Mas como Deus não depende que o pregador seja bom para converter almas, Deus converteu aquela família. Amado, Deus não depende de mim. Deus está fazendo a obra na tua vida nesta hora. A questão é tua com Deus nesta hora. E aí ele diz, versículos 44 a 48, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom de quem? Do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então diz que Pedro estava sendo interrogado pelos cristãos judeus da circuncisão. Vem cá, Pedro, é verdade que você entrou na casa de um monte de gentio lá? Que história é essa? Conta direitinho pra gente. Você sabe que não pode ter contato com esse povo, eles são impuros. E Pedro veio relatando o que já havia acontecido no capítulo 10. Deus me deu uma visão, eu vi um lençol vindo, quadrúpedes, répteis. Ele disse: não diga que é impuro que eu purifiquei. Então eu fui lá na casa de Cornélio, estava ainda pregando, e o Espírito Santo desceu sobre todo mundo. Ali foi um verdadeiro Pentecostes gentílico. Você achou que tivesse só um Pentecostes? Foram 3 Pentecostes na história. Os Pentecostes de judeus, capítulo 2 de Atos, quando estavam 120 irmãos reunidos e veio o Espírito Santo e todos falavam em línguas. Deus estava ali naquele lugar, louvado seja Deus. Depois teve um Pentecoste samaritano no capítulo 8, que judeus e samaritanos não se davam, havia uma rixa danada, e Jesus falou: vai lá porque eles estão recebendo a palavra. E estavam lá eles pregando, e de repente o Espírito Santo, e todo mundo começou a falar em línguas. E agora diz que estava aqui no capítulo 10 e no capítulo 11, Pedro explicando isso para os judeus circuncisos. Irmãos, o Espírito Santo desceu sobre todo mundo. E diz que os irmãos da circuncisão ficaram: gente, também sobre os gentios desce o Espírito Santo, também sobre eles vem o dom do Espírito. Amado, eu creio piamente que Deus é especialista em fazer coisas que os homens não entendem. Deus é especialista em pegar cacos de barro e fazê-lo vaso novo. Deus é especialista em pegar um Davizinho e destruir um Golias. Por isso ele começou com o povo de Israel, que era o povo mais fraco de todas as nações, era o menor povo de todos, era o povo que nada tinha que se gloriar, era aquele povo. Deus disse: vocês são os menores, pequenininho, não tem ninguém por vocês, então eu sou o Deus de vocês, e através de vocês eu vou mostrar a minha glória.
Amado, um Abraão de 100 anos se tornou pai de muitas nações. Um Gideão menor de Manassés se tornou libertador das mãos dos midianitas. Um Daniel dentro de uma cova cheia de leões recebeu a visita de um anjo. Por que Deus não pode usar a tua vida para fazer uma grande obra nesse mundo? Eu creio. Haverão resistências, barreiras, haverá problema. Sempre haverá os da circuncisão que vem. Não, você não pode fazer. Quem é você para pregar? Quem é você para fazer isso? Que você é muita areia para o teu caminhão. É muita areia para o meu caminhão. Por isso eu vou dar 50 voltas. Mas Deus vai usar a minha vida. Porque não sou eu, não é você, é Cristo em nós. Não é a minha vontade, não é a tua vontade, é a vontade de Deus. A vontade de Deus ninguém pode impedir, amado. Se Deus tiver que usar uma mula para falar, como falou com um profeta, uma mula profetizando para um profeta, parece um negócio meio estranho. Mas se Deus tiver que usar até mula para falar, Ele vai usar, amado. Mas se você crer nesta vontade de Deus e se colocar nas mãos dEle, Deus pode fazer algo extraordinário na tua vida, amado. E eu creio que muita gente vai se converter, porque Deus está trabalhando nos corações de muitos Cornélios. Deus está trabalhando nos corações de muitos centuriões. Sabe, o centurião Cornélio era um homem de alta posição social. Normalmente, pessoas de alta posição social é um problema para se converter, é um problema para dizer publicamente: eu sou de Jesus. Tem vergonha, não entenderam ainda que sem Cristo nada são. Mas eu creio que Deus vai usar a tua vida grandemente para esta obra. Então entendamos que havia duas barreiras cruciais que foi derrubada em Cristo Jesus, para que o Evangelho chegasse aos gentios. Aqui estamos os primeiros gentios sendo convertidos. Aqui está a raiz da nossa história. Os primeiros do nosso povo convertidos em Cristo Jesus. Oficialmente, a porta aberta pelo apóstolo Pedro. Você lembra que Jesus disse: eu te darei as chaves do reino, o que você abrir estará aberto. Deus estava usando Pedro para abrir as portas aos judeus, depois aos samaritanos e agora para os gentios. Então havia uma barreira que em Cristo foi derrubada e precisava na prática do avanço da igreja cair por terra, que separava judeus e gentios. Primeiro, para o judeu, o gentio estava contaminado pela imundícia do pecado sem que tivesse misericórdia de Deus. Porque eles não viviam a lei de Deus, não viviam a palavra de Deus, então estavam contaminados pela imundícia. E para os gentios, os judeus eram desprezíveis, toda a sua religião era absolutamente desprezada e, sobretudo, rejeitavam a adoração ao Deus invisível, que inclusive não permitia imagens de escultura para fazer representação dele. Ou seja, era um absurdo. Como é que esse Deus não permite que faça uma imagem para eu adorar? Como é que esse Deus invisível está falando com quem? Então essa era a barreira estabelecida. Então mesmo aqueles judeus que já fossem tementes a Cristo, ou gentios tementes a Cristo, carregavam essas cargas da religião sobre si. Mas Cristo estava derrubando as barreiras e batizando com o Espírito Santo. Se você crê em Jesus e o confessa como Senhor e Salvador, você é batizado pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro diz: eu vou recusar a água para essas pessoas que Deus não recusou o Espírito? Será que eu, como igreja, pastor, nós, presbíteros, diáconos, vamos agora estabelecer o conselho da igreja e só vai ser batizado quem a gente permitir? Olha, irmão, não fui muito com a tua cara não, você não pode ser batizado não, vai embora da igreja. Ah, aquele irmãozinho ali é bonzinho. Ih, aquela irmã não, essa pode ser batizada. Isto é obra de Deus ou é obra de homens? Então quem tem que saber, amado, quem vai ser batizado ou não é você. Você crê em Jesus, você recebeu Jesus na sua vida, você tem uma vida com Jesus. Então, amado, você tem o Espírito Santo na tua vida, amado. O batismo nas águas é apenas uma representação física, um testemunho físico daquilo que já aconteceu no teu espírito. Você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.
Você já foi batizado pelo Espírito Santo da promessa. Então, só o poder de Deus pode derrubar o preconceito da separação, fazendo-nos um só em Cristo Jesus. Só o poder e a graça de Deus. Por isso o Espírito Santo deu aos crentes, aos primeiros crentes judeus, a capacitação de entender que Israel foi escolhido para ser luz aos gentios, e não para ser uma sentinela na porta da guarda que não permita que os gentios entrem na casa. Não, eles eram luz para nós. Então o Espírito criou uma igreja dedicada a anunciar o Evangelho, mais ou menos parecido com o que aconteceu em Marcos 10. Você lembra que vinham os pequeninos e os discípulos diziam: não, para, manda os pequeninos para lá. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Naquele contexto, alguns judeus estavam agindo dessa mesma forma: não, esse gentio aí, não, deixa para lá. Ou seja, como alguém impedindo a porta de passagem para a obra de Deus, assim como nós às vezes impedimos o nosso mau testemunho na igreja. Aleluia. E em casa, só misericórdia, mano. É toalha molhada na mulher, pá! É panela com macarrão na cabeça do outro. É xingamento para todo lado. Aí a pessoa tem lá na porta de casa: esta casa pertence a Jesus. Aí o vizinho vai lá e bate. É verdade, essa casa pertence a Jesus, mas está alugada para o diabo? Tá, com certeza. Às vezes nós impedimos as pessoas de virem à casa do Pai ou viverem o Evangelho com o nosso mau testemunho. Poxa, mas esse Deus aí, que é isso? Não quero isso para a minha vida, não. Então, amado, eu declaro que você é luz do mundo e sal da terra, amado. Você tem um testemunho grande para dar nesse mundo, amado. E Deus vai te capacitar para isso. Diga: eu recebo esta palavra. Então, a missão aos gentios não é uma iniciativa, ou não foi uma iniciativa humana, gerada pelos homens. Ela foi gerada por Deus, atestada pelo Espírito Santo, e cabia, portanto, aos cristãos judeus, aos primeiros cristãos judeus, obedecer à orientação do Espírito Santo. Atos capítulo 11, versículos 1 a 3, diz a palavra: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Aí diz: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então esses crentes incircuncisos destaca aqueles que consideravam a circuncisão o elemento fundamental da sua identidade religiosa. Ou seja, ser da circuncisão é mais importante do que tudo. Ser da circuncisão é mais importante do que a vontade de Deus? Mas se o pastor está pregando uma coisa herética, é mais importante você fazer a vontade de Deus do que obedecer a coisa herética que está sendo pregada. Por isso os crentes de Bereia eram mais nobres, porque eles conferiam a palavra de Deus. Nós precisamos ter leitura bíblica diária, nós precisamos ter vida devocional, para não ficar absolutamente na mão do pastor. Você precisa ter leitura bíblica, diga amém por isso, amado. Se o pastor chegar aqui, ao invés do balido da ovelhinha, chegar aqui, amado, você tem que correr, amado. Você não tem que obedecer o que é antibíblico. Diga amém por isso. Você é da Bíblia, diga: eu sou da Bíblia Sagrada, eu sou da palavra de Deus. Então, esses crentes estavam colocando a circuncisão como que acima da vontade de Deus, acima do propósito que Deus sempre teve de alcançar os gentios. E queriam que os gentios se submetessem ao judaísmo para poder ser de Deus. Então nós não temos aqui na igreja, por isso nós estamos inclusive renovando o estatuto da igreja. O estatuto, primeiramente, ele precisa da égide pastoral, para que o pastor possa colocar a Bíblia, porque nós não podemos colocar no estatuto da igreja coisas heréticas. Olha, aqui na nossa igreja sabemos que a Bíblia diz isso, mas o nosso estatuto diz aquilo. Não pode, amado.
A Bíblia é nosso livro de regra, práticas e fé, porque ela revela a vontade de Deus para a nossa vida. O que é que tem estado acima da Bíblia na tua vida? É o que você precisa ver. Não, pastor, eu tenho um ensinamento que eu trago desde pequeno. Eu tenho lá um bonequinho, um Jesus de Braga, pequenininho, bonitinho. Eu deixo ele assim, bem na minha sala, na entrada, e toda vez que eu passo, eu peço a bênção para ele. Só que isso é idolatria. Você está indo contra a palavra de Deus. Então você precisa jogar esse Jesusinho de Braga de escanteio, amado. Eu fico com a Bíblia Sagrada. Diga amém por isso. Então, a lição de que Deus aceitou todas as pessoas e busca incluí-las em Israel foi difícil de engolir para muitos judeus. O anjo teve que falar 3 vezes para Pedro. Essa foi de fato uma refeição difícil de engolir. Eu vou lhe dizer, amado, muitas coisas na vida espiritual serão difíceis de engolir. Pastor, como é que eu tenho que amar aquele irmão? Mas aquele irmão é chato para chuchu. Suportem amor. Talvez eu vi num documentário, já falei isso aqui na igreja, nos Estados Unidos, alguém que está sendo julgado, eles tinham, não sei se ainda tem, a prática de colocar o júri, famílias das vítimas, na frente do agressor, do homicida. E tinha lá um serial killer. E aí veio um jurado em cima de outro jurado, e cada um deles falava: você é um desgraçado, eu queria acabar com a tua vida, picotar você, eu faria isso, eu faria aquilo. Amados, o último era um crente. O último era um cristão. Aquele serial killer havia estuprado e matado a sua filhinha, adolescente. Aquele homem se colocou diante do serial killer e falou assim: olha, você tornou a minha vida muito difícil, porque o meu mestre manda eu amar até mesmo os meus inimigos. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado, a única vez que aquele serial killer chorou foi quando o crente tomou a palavra. É muito difícil, você imagina, amado? Nem imagina, gente, que dor aquele homem devia estar com o peito arrasado, uma bomba explodiu no seu peito, diante do seu algoz, diante do homem que fez aquilo com a sua filhinha. Mas havia uma palavra acima da vontade dele. A minha vontade, talvez pensasse ele, era fazer isso com você, mas o meu mestre me mandou amar os meus inimigos. Olha, meu irmão, que capacidade Deus deu para aquele homem naquela hora. Que capacitação e superação aquele homem teve. Olha, eu recebo essa capacitação para as nossas vidas nesta manhã, amado, porque o mundo está verdadeiramente imbuído no ódio. O mundo mergulhou no ódio sem precedente. Intolerância, os que pedem intolerância aí fora são os primeiros a serem intolerantes. Vilipendiam a fé cristã todos os dias. Semana passada subiram no muro de uma igreja, Assembleia de Deus, fazendo sinais de fornicação. E depois são os santinhos, que querem ser respeitados. Respeitem. Estão vilipendiando a fé. Agora, é difícil às vezes o nosso sangue ferve. Mas vamos orar por essa gente, porque eu sei que Deus tem muita ovelha lá fora para ser resgatada. Deus tem muita gente lá fora que vai se render a Jesus Cristo. Então esta lição de que todos são aceitos, uma vez que são arrependidos e convertidos, foi difícil de engolir. Alguns seguidores de Jesus, orientados pelas leis judaicas, rígidas e legalistas, continuavam a considerar os gentios como impuros. Pois eu vou lhe dizer que isso não é diferente da nossa vida. Se converteu, agora acha que é santinho. Você vai ser julgado muito tempo da sua vida, amado. E eu recebo e declaro que serão os frutos do Espírito na tua vida que vão mostrar mais. Os frutos vão falar mais alto do que a tua voz, amado. A tua prática de vida vai falar mais alto do que a tua garganta, porque Cristo há de transformar as tuas práticas e as minhas práticas. Eu recebo essa palavra, amado.
Todos os dias precisamos lutar com a carne. Todos os dias precisamos vencer a carne. Todos os dias o velho homem tenta. Já dizia o grande reformista Martim Lutero: eu achei que o velho homem iria morrer nas águas batismais, mas eu descobri que o danado sabia nadar. E é verdade. Acha que mergulhou na aguinha, saiu um novo homem? Está errado, amado. Você só é um novo homem em Cristo Jesus. E mesmo assim tem que lutar todos os dias com a carne. Porque se você alimentar mais a carne, amado, a carne vai dar frutos. Mas em nome de Jesus, você tem o pendor do Espírito na tua vida. Você vai caminhar para a vida e para a paz, amado. Quando a carne tentar falar mais alto, você vai mortificar os feitos do corpo. Através da oração, através da leitura bíblica, momentos de oração e jejum. Você vai se consagrar. Não, esse momento é para Deus. Hoje, eu não quero lasanha. Não, hoje tudo bem, hoje pode ter lasanha, meu amado. Lá na casa do irmão Valdez, hoje pode ter lasanha. Aleluias. Então esses homens que queriam que os gentios passassem pelas regras de judeus, para então eles admitirem, agora você pode ser considerado filho de Deus. Eles não entendiam que a salvação era em Cristo Jesus, que nós somos o que somos pela graça de Deus, e que ninguém tem capacidade de fazer a vontade de Deus pelas obras da carne. Agora eu estou determinado, eu vou fazer a vontade de Deus. Se você não tiver oração, leitura bíblica, comunhão com os irmãos, não vai conseguir, amado. Ninguém pode fazer a vontade de Deus na força da carne. Você só pode servir a Deus na força que o próprio Deus concede à tua vida, amado. Você lembra que os discípulos foram lá expulsar o demônio e o demônio não saiu? Aí Jesus disse: essa casta não sai sem jejum e oração. O que isso significa, pastor? Significa que eles foram expulsar o demônio sem orar e sem jejuar. Foram expulsar o demônio achando que o poder partia deles. Já estavam tão acostumados com a obra de Deus que achavam que as coisas iam no mecânico, no automático. Não, eu vou lá e quando ele me vê, o demônio vai sair. Não vai, amado. O demônio, o inimigo, o diabo, o adversário, quem quer que ele seja, só vai respeitar se o nome de Jesus estiver sobre a tua vida, amado. Se o poder de Deus estiver sobre a tua vida, amado. Se o poder de Deus estiver na tua vida, pode vir quem for. Aleluia! Porque Deus é maior. Deus é maior. Diga: Deus é maior. Cabe a mim diminuir para que Ele cresça. Então não é na força da minha carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Por isso é um contrassenso trazer para o altar da igreja autoajuda, filosofia, o que Felipe Pondé falou, o que o Sérgio, sei lá quem das quantas falou. Amado, muito bonito para o mundo empresarial, muito legal, ouço muitos deles, gosto da palavra deles, mas o altar da igreja, o que tem que ser trazido é a Bíblia Sagrada e a palavra de Deus. É ela que transforma, é ela quem alimenta, é ela que dá vida, é Cristo em nós a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 13, 15 a 17. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus em ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Amado, que estejamos prontos para esse compromisso. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diga: eu recebo esta salvação, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Justo viverá por fé.
Não é viver pelas obras que eu acho que tem que ser. Vou servir a Deus do jeito que eu acho. Aí a gente volta lá para o tempo de Juízes. O último versículo de Juízes é: cada um servia a Deus da maneira que achava que tinha que servir. Não tinha ordem, não tinha decência, e o povo vivia no pecado, porque buscava servir a Deus da maneira carnal. Por isso, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, porque nós precisamos servir a Deus mediante Cristo. Cristo é o Evangelho, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa salvação. Cristo nos capacita pelo Espírito Santo a sermos agradáveis diante de Deus. Não são as obras humanas, é Cristo na tua vida, amado. Então a missão evangélica só pode ser cumprida e obedecida se nós tivermos a capacitação de Cristo, que era o que estava começando a ser produzido na vida dos primeiros cristãos, e o primeiro foi Pedro. E você viu a guerra que foi. Você foi na casa do gentio, você não podia entrar, porque a lei diz isso, porque a gente não pode, porque acontece. E a refeição estava presa aqui, amado. Difícil de engolir. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se o prato foi preparado por Deus, vai descer essa comida, amado. Porque ninguém pode pedir o Masterchef de todos os tempos a fazer a obra perfeita na tua vida. Então a missão aos gentios, nesses 5 minutos, não é uma iniciativa humana. A missão aos gentios foi gerada por Deus e atestada pelo Espírito Santo. A parte dos homens nisso é tão somente testemunhar o que o poder do Espírito Santo faz através de nós. Então eu declaro, em primeiro lugar, Deus vai agir na tua vida, para então agir através da sua vida. Cristo age em você, para depois agir através de você. Não é o ativismo religioso. Eu tenho que estar de domingo a domingo na igreja, domingo de manhã, de tarde. O ativismo religioso não é isso. Estar na casa do Pai é importante para você aprender, crescer, ter comunhão. Mas o momento mais importante da tua vida vai ser lá fora. Quando você estiver no teu local de trabalho, quando você estiver entre os amigos, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas eu vejo alguma coisa diferente na tua vida. E você vai dizer: é Cristo Jesus na minha vida. Atos 11, 4 a 10, diz a palavra: então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando em um êxtase, e tive uma visão que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas, vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa imunda, ou pura, ou comum, ou imunda. Segunda vez me falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. E isto sucedeu por 3 vezes, até que tudo foi recolhido para o céu. Então Pedro estava comunicando o direcionamento divino, expondo a ordem dos fatos e estabelecendo a verdade de Deus. A obra do Espírito Santo só pode agir na tua vida se as verdades de Deus forem estabelecidas. Deus não age na mentira, Deus não age no engodo, Deus não age na falta de integridade. Nós somos o que somos pela graça de Deus. O Espírito Santo conduziu Pedro, jogando por terra toda hesitação, deu-lhe sabedoria para agir e o capacitou a superar as limitações daquele momento. Pedro levou testemunhas com ele, Pedro expôs as ordens do fato, e Pedro disse: isto foi a obra do Espírito de Deus. E ainda confirmando a obra, Deus enviou os emissários para cá, confirmando que era ele que estava fazendo. Amado irmão, o que Deus estiver fazendo na tua vida, tendo estabelecido a verdade e a ordem dos fatos, não tenhas medo, porque nada poderá impedir a obra de Deus de ser feita. Ainda que a guerra seja tremenda, haviam séculos de tradições sobre a vida daqueles judeus. Então no versículo 11, diz a palavra do Senhor: e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Ou seja, era comprovação. Eu estava aqui orando, Deus me disse que ia vir, chegou o cara, Deus fez a obra. Então
O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Oh, eu recebo essa palavra na minha vida, amado. Que Deus esteja na condução de todas as coisas sobre nossa vida, amado. Que o Espírito Santo esteja agindo e concretizando tudo aquilo que Ele tem mostrado pela palavra e através do Espírito de oração, amados. Que todas as barreiras e impedimentos que estejam tentando agir contrárias não resistam ao poder do Espírito Santo, que capacita, que quebra corações duros, que quebra a penha do coração mais duro. É a obra do Espírito Santo. Eu recebo esta palavra, amada, esta manhã, versículos 17 e versículo 18. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós outrora, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Pedro estava dizendo: querem culpar alguém pelo que está acontecendo? Culpem a Deus. A culpa não é minha. Sabe por que a culpa não é minha? Porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Querem proibir a pregação do Evangelho. Querem proibir, como já foi lançado em São Paulo pelo TJ, dizer que é inconstitucional dizer publicamente sob a proteção de Deus. TJ, São Paulo, quer culpar alguém? Culpem a Deus, porque é Deus quem converte corações e transforma vidas. E esta obra não deixará de ser feita, amado. Quanto mais a igreja for perseguida, mais a igreja vai crescer, amado. Eles não entendem que o fator é inverso, amado. Você sabe onde existe a maior igreja no mundo? A maior igreja no mundo está na China, onde há grande perseguição. Então, amado, que a obra de Deus cresça na tua vida. Então eu termino com a conclusão, 2 conclusões dizendo: o propósito de Deus ao separar o povo judeu de outros povos era para ensinar a santidade, torná-los santos, puros, para que eles pudessem ser luz para os outros povos, levando-os a conhecer a Deus e não desprezar os outros povos e deixá-los de fora. O propósito de Deus ao converter o teu coração não é mostrar para que você mostre que você é mais santinho ou mais isso e aquilo do que o outro. O propósito de Deus ao converter a tua vida, ao transformar o teu coração, é para que você abra a porteira da obra e diga: venham benditos do Pai, porque só Jesus é a solução para todas as coisas. Só Jesus pode salvar, curar e libertar. Eles se esqueceram disso por muito tempo, permitiram que o orgulho e o preconceito os impedisse de fazer a obra. Nós, como evangélicos, não podemos permitir o orgulho. Olha, porque eu sou o irmão de oração. Ih, aquela irmã batata, rapaz, ela falou um negócio, eu vou te dizer uma coisa. Mas nada de irmão batata, nem de irmã batata. Aqui, batata, tremendo, Masterchef, é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Isaías 42, 6-9. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Para quê, amado? Abrires os olhos aos cegos, tirares da prisão o cativo do cárcere e os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura, para ninguém.
A honra e a glória pertencem a Deus somente. Diga amém por isso, amado. Versículo 9: eis que as primeiras predições se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Foi isso que Jesus fez no Novo Testamento, fazendo ser ouvidas as coisas. Por isso eles disseram: João veio batizando com água, e agora há o batismo do Espírito Santo. Ou seja, amado, Jesus está anunciando o que Ele faz na tua vida nesta manhã. Se você recebe esta palavra, Ele pode transformar, Ele pode curar, Ele pode amadurecer, Ele pode te dar capacidade para superar as limitações que te impedem hoje para servi-lo, e mostrar a você o único caminho possível para servir a Deus. Qual é o caminho? É Jesus Cristo. Então, nesses 18 versículos de Lucas, de Atos, escrito por Lucas, nós vemos como o preconceito ou um conceito religioso equivocado pode causar divisão na igreja. Nós vemos que os cristãos judeus estavam arraigados às antigas tradições e por isso estavam resistindo à obra do Espírito Santo. E é o que nós fazemos, resistindo à vontade de Deus, quando estamos arraigados em questões equivocadas. Vemos que as notícias chegam rápidas. Pedro estava fazendo a obra lá, e diz que rapidamente chegou aos irmãos da circuncisão. As notícias chegam rápidas, e na maioria das vezes chegam distorcidas, impedindo de chegar o lado bom das coisas, impedindo de chegar à própria vontade de Deus. E por fim, a missão da igreja é ser voz e ação do Espírito Santo, para que em Cristo, pela pregação da palavra e pelo bom testemunho, abramos as porteiras da obra, para que o arrependimento seja concedido a muitos corações que hoje estão petrificados, sabendo que o próprio Deus está trabalhando nos corações de muitos Cornélios. Mas será que os Pedros da igreja estão permitindo que Deus trabalhe no seu coração? Ou estão resistindo à obra do Espírito Santo? E eu termino com Atos capítulo 13, versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vamos louvar ao Senhor, irmãos.